Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? É motivo de alegria nós estarmos aqui uma tarde, né? Tarde de dia 12 de outubro, né? Hoje é comemorado o Dia das Crianças, né? Que Deus abençoe cada criança, cada família que entrar conosco que tem uma criança, né? Nessa tarde. Então é motivo de grande alegria, um dia de feriado, mas nós estamos aqui com mais uma tarde da bênção, né? Mais uma tarde onde o Senhor tem algo para falar conosco, tem algo a falar ao teu coração, ao coração daquele que entrar nessa live em qualquer momento, né? Que seja agora, né? Nossa irmã Elizabeth já está conosco, nosso irmão Testa, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, né? Que os irmãos possam ser agraciados, né? Pela palavra nessa tarde. Tudo que o Senhor falar conosco. Acredito que mais irmãos talvez estejam entrados já, mas às vezes a gente não vê, né? Pastor José, Deus abençoe, querido Senhor. Em nome de Jesus, toda a sua família também, né? Então eu acredito que muitos outros irmãos entram, mas às vezes a gente não consegue ver, visualizar no nosso celular. Mas você é bem-vindo nessa tarde, amém? Nós somos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Nosso ministério, a sede fica na Rua Joaquim Nabuco, 1167. Né? Faça uma visita a nós quando vocês estiverem aqui em Prudente ou estiver passando ali, estiver um culto. Seja, né? Esteja entrando e participando conosco. Nós temos também mais 4 congregações aqui em Presidente Prudente e é motivo de glorificar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Nossa irmã Clarice também está conosco, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe o Senhor também, pastor José, né? Aleluia, né? É motivo de agradecer o Senhor por mais um dia de estarmos na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu quero estar lendo um versículo apenas da palavra de Deus nessa tarde. Se encontra em Provérbios, capítulo 18, o versículo 17. Aleluia. Algo assim bem tocante para nós nessa tarde, né? Glória a Deus. Provérbios 8, versículo 17 diz assim: Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Quando nós procuramos esse Deus todo-poderoso que nós servimos, sabemos que nós o achamos, porque Ele deixa ser achado por nós, né? Aleluia! Então eu estou feliz com o Senhor nessa tarde. E aqui eu tenho alguns nomes, alguns pedidos de oração nessa tarde. Você que está conosco, né? Se tiver algum pedido de oração, irmão Marcelo também já está conosco, Deus abençoe. Você, irmã Vilma, né? A Ana está viajando, que Deus abençoe também ela lá em Campinas, em nome de Jesus. E se você tiver algum pedido, vai colocando aí na live, o pastor Luiz vai estar pegando os nomes e no final a gente ora novamente, viu, irmãos? Para os novos pedidos que você mencionar. Agora eu tenho alguns aqui. Então é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque há muitas famílias precisando de Jesus, precisando de oração, precisando, aleluia, de um acalento. Então nós estamos aqui a fazer isso, né? A orar, a interceder pelas pessoas, né? Irmão Val também já entrou, glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Tem mais uma pessoa que eu não consegui decifrar quem é, mas em nome de Jesus, seja bem-vindos, né? Aleluia, na nossa live. E se você tiver oportunidade, compartilhe essa live com alguém, com um amigo, né? Aleluia, glória a Deus. Andréia, minha sobrinha Andréia, Deus abençoe, querida. Você aí, sua casa, né? Todos vocês. E também, né, lá sua mãe, toda a sua família. Aleluia. Em Apucarana, glória a Deus, né? No Paraná. É muito glorioso, né? Da parte de Deus, dar essa oportunidade para os meus familiares, amigos, poder participar conosco nessa tarde, nessa live, né? Pastor José lá de Minas, né? Aleluia, nosso pastor também está conosco. Então, é motivo de alegria, queridos, porque o nosso Deus, ele sempre tem algo a falar ao coração daquele que ouve e que vê uma live, né? Quando entra na live, sempre vai ter uma palavra. Eu não sei o que vai estar precisando, mas eu creio que a palavra que será ministrada aqui nessa tarde, ou a palavra que eu já li aqui em Provérbios 8, 17, já tenha falado ao seu coração, como falou comigo, aleluia, porque quando eu busco o meu Deus, eu encontro, aleluia, né? É motivo de alegria. Então nós vamos pedir oração nessa tarde. Eu quero pedir por mim, né? Pelo meu esposo,
nossa vida, precisamos de oração, queridos. Não esqueça de orar por nós, viu? Precisamos muito. E também aqui, né? A família da nossa prima Tânia, da nossa irmã Terezinha, uma tia dela, a Silvia e o Silvio, eles perderam um filho chamado Cláudio, né? Ele teve um infarto essa semana e aprove a Deus o levá-lo essa madrugada hoje, né? Então a prima mandou um recado agradecendo as orações, mas aprove a Deus recolher o Cláudio. Então orar por essa família, para que Deus console o coração de toda essa família, né? Também nós temos motivo de orar para a família do Osório Godoy, né? Também perderam a sua mãe essa semana, né? Semana passada ele estava aqui em Prudente, pediu oração, né? Por ele, pela Verônica e pela sua mãe. Só que aprove a Deus também recolher a dona Badia, né? Que Deus console o coração de toda a família, dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmã Cristiana Garcia, Deus abençoe você, também está conosco, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aqui também nós pedimos, né? O Leonardo Parello também está conosco, irmão Leonardo. Deus abençoe você, Valentina, as crianças, em nome de Jesus, viu? Seja bem-vindo nessa tarde conosco aqui nessa live. Pedido de oração pela dona Naide também, vai passar por uma cirurgia, né? Ela é mãe da minha cunhada Elizabeth, oração por ela, pela Elizabeth. Oração pelo nosso primo Jamil, também está esperando uma cirurgia. Pela irmã Josefina, né? Já passou por uma cirurgia de mama. Está fazendo tratamento e tem pedido oração para nós. Irmão Bento, toda a família. Irmã Francisca, toda a família, né? Ali da nossa irmã Regina. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Também pela mãe da nossa irmã Rosana, né? Maria Zenaide. Vamos continuar orando, né? Por a Rosana e pelo Wilson. E a mãe dela está precisando de oração. Irmã Maria. Também pela Aline, foi a Denise que pediu por Aline, uma jovem também que está precisando, né, de oração. Aqui pela Elizabeth, filha da nossa irmã Marilene, vai passar também por uma cirurgia, que nós possamos orar e lembrar desses irmãos. A Vilma, Deus abençoe Vilma, também está conosco, querida, hoje está de folga, né? Glória a Deus, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. Também aqui, a minha cunhada Elizabeth pediu oração pela Luciana Bertoni, vai fazer uma cirurgia, é uma prima dela. Pela Duda, aquela mocinha que a gente já tem orado aqui vários dias, né, por ela. Ela saiu da UTI, estava entubada, né, com Covid, já saiu da UTI e está bem melhor. Então vamos continuar orando, queridos, porque ela precisa de oração. Não se esqueça, Duda, né? Pela Ângela também Cardoso. Orar por ela, está com uma dor no ombro, né? E pelo Felipe e Andressa, meu sobrinho também, filho da minha sobrinha Simone. Por ele e sua esposa Andressa. Vamos continuar orando, né? E pelo André, eu vi agora o nome da Jucenilda aqui. Deus abençoe, Jucenilda, né? Você também está conosco, né, queridos? Abençoando, né, também o André na recuperação, né? Que o André ainda está fazendo algumas fisioterapia, indo em alguns médicos, porque está se recuperando pós-Covid, né? A irmã Regina está conosco, né, querida? Também, já vi ali. Glória a Deus, né? Deus abençoe. Irmãos, compartilhe essas lives, né, com pessoas, ou então entra também no YouTube. Nós temos um canal, tá? Pastor Luiz Fernandes. Entra lá e acione o sininho ali, participa, né? Ali tem muitas mensagens. Então eu creio que alguém precisa uma hora de alguma mensagem, tem uma mensagem lá e você envia. E eu creio que vai falar o coração daquele que está precisando. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a cada um de vocês nesta tarde. E nós vamos orar agora. Você aí na sua casa, talvez alguns estão trabalhando, não sei, né? Talvez alguma repartição está aberta hoje. Então não sei onde você está. A maioria deve estar em casa. Mas aonde você estiver, se coloque na dependência do Senhor agora. E juntos, né? Vamos fazer uma oração por esses pedidos de oração nessa tarde. E outros irmãos também tem aqui. Eu estava esquecendo. Por libertação. 2 nomes. Ricardo, né? 2 moços, né? Ricardo precisando de libertação. Pelo Serginho, pelo Claudenir, pelo Mateus, pelo Júnior, pelo Fabiano, pelo Projeto Vida, Projeto Esperança e pelo Esquadrão da Vida. Amém, queridos? Vamos orar por esses projetos. Aonde ali há muitas vidas sendo recuperadas, né? Através da palavra de Deus. Então vamos continuar orando, amém? E nesse momento nós vamos orar para a glória do nome de Jesus, amém? Senhor amado, nós te damos graças, ó Pai, mais uma tarde
de oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de chegar na tua presença. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de respirar, Senhor, diante da tua presença. E nesse momento, Pai, através da oração minha, do meu esposo, que nós estamos aqui, Pai, na tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Quero colocar cada nome, cada pedido de oração nessa tarde diante da tua presença. Tu és o Deus que conhece, Senhor, cada necessidade. Alguns estão agradecendo por muitas bênçãos recebidas. Outros estão pedindo por cirurgias, pós-Covid. Pai, tu és o Senhor que sabe todas as coisas. Em tua presença nós colocamos agora que a recuperação seja rápida, Senhor. Que o Senhor ajude essas pessoas. Aqueles que estão esperando uma cirurgia, toma nas tuas mãos, Senhor. Entra com providência. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele em quem confiamos, Senhor. E nessa tarde confiamos em Ti. Sabemos que a última palavra é Tua, Senhor. E a providência vem do Senhor. Também consola alguns corações, Senhor, que perderam seus entes queridos, Pai. Toma nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo age, Senhor, confortando, consolando essas vidas. Nós te pedimos nessa tarde, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é um Deus que está presente quando nós oramos e quando nós confiamos em Ti. Toda honra, toda glória nós rendemos ao Senhor. E que o Senhor, através do Espírito Santo, entre em cada casa, cada lar que está conosco nessa tarde. Cada lar que irá entrar ainda nessa live. Eu não sei, Pai, a qual horário. Talvez uma madrugada que está precisando de uma palavra. E o Senhor é Deus que tem uma palavra a este coração. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e continua, Pai, a falar de uma maneira grande e poderosa a cada um nessa tarde. É que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos, né? Pela grande bênção que nós temos recebido do Senhor. Muitos têm agradecido a Deus, né? Dado testemunho, gratidão a Deus, porque Deus tem entrado com providência, aleluia, em muitas áreas, aleluia, que tem, né, necessidade. E nessa tarde não é diferente. Eu quero ainda estar lendo uma palavra que o Senhor deu para mim, assim, nesse dia de manhã. Eu estava ontem à noite procurando algo na Bíblia, lendo, né? E eu tô lendo a Bíblia toda e estava ali nos versículos. E Deus começa a agir, né? Falar conosco. E eu voltei aqui para trás no livro de Marcos. No capítulo 4 do livro de Marcos. No versículo 30. 30, 31 e 32. Alguns versículos aqui onde Jesus falou a respeito da parábola do grão de mostarda. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele fala, né, de muitas maneiras. E Ele fala conosco também, aleluia, através desta palavra. A palavra do grão de mostarda. Jesus, Ele tinha um jeito, né, de ensinar, falando por parábolas, né? Parábolas é um meio de ensinar, queridos, usando assim uma alegoria, usando algo como exemplo. Aqui o Senhor Jesus pegou o grão de mostarda. E ele falou com os discípulos ali, através desta palavra. E nós vamos ler ela, porque é só 3 versículos, e a gente vai estar falando algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, queridos? Marcos, capítulo 4, versículo 30, nessa tarde. Disse mais Jesus, né, dizendo: a quem é semelhante ao reino de Deus? Ou com quem que parece esta parábola? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deixa também ser muito grande os seus ramos, a ponto de aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Aleluia! Glória a Deus! Uma palavra pequena parece, né? Mas um significado muito grande, porque a gente vê que a palavra que diz que o grão de mostarda é a menor, né, sementinha que tem. Só que, por outro lado, quando ela é jogada na terra, ela morre e nasce, ela se torna uma grande, né, um grande ramo, grande, que é uma das hortaliças maior que tem, e os seus ramos ali abrigam até ninhos de aves, né? Então nós podemos aqui nessa tarde
que Jesus muitas vezes falava sobre parábolas. E ali, os discípulos às vezes não entendiam de que maneira que Jesus queria falar com eles. Mas ali Jesus depois ia ministrando de uma maneira que o Espírito Santo agia no coração daquelas pessoas. E ali eu vejo que é algo assim tão lindo, né? O grão de mostarda é a menor semente, aleluia. Mas quando é semeado, ela nasce e forma a maior das hortaliças. Olha que coisa interessante. E eu comecei a olhar essa palavra nesta manhã, e fala ali que no versículo 3 que até os pássaros podem se aninhar ou podem se abrigar a ela. E aí eu trouxe para o lado espiritual, né? O lado assim que para nós, o que é que Deus quer falar ao nosso coração nessa tarde? Aleluia. Estou vendo a nossa prima Tânia conosco nessa tarde, né? Que Deus console o seu coração, querida. Irmã Sebastiana, lá de também a Naurilândia. A Tânia mora numa cidade pertinho de São Paulo. Eu nunca lembro o lugar, Tânia. Mas enfim, né? Ali pertinho de São Paulo. Glória a Deus, está conosco nessa tarde. E trazendo esta palavra, né? A parábola do grão de mostarda para nós nessa tarde. Eu quero dizer que quando levamos a palavra de Deus, muitas vezes parece que não vai ter efeito. Porque às vezes, queridos, nós nos sentimos um pouco pequenos, né? Falamos, acho que eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sei como... Sarapuí. Que nome difícil, né? É o nome da cidade onde a Tânia mora. Sarapuí. Que Deus abençoe, querida, você e a Terezinha, né? Então, amados, esta palavra, às vezes, quando nós temos que levar a palavra de Jesus, achamos tão pequenos, né? Talvez eu não sei, eu não consigo, eu não sei me expressar direito, eu não tenho muito entendimento. Mas a gente vê que não é nós que falamos, né? A Bíblia diz isso. E quando nós nos dispomos a fazer as coisas para Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo que move, né, o nosso coração e coloca palavras na nossa boca para falar. E quando nós nos colocamos nessa vontade do Senhor e vamos fazer a obra, eu vejo que nós achamos, né, uma terra boa, onde ela pode ser semeada. Aqui como esse grão de mostarda, quando ela é semeada numa terra boa, ela nasce, e ela cresce, e ela se torna uma grande árvore. Então quando nós jogamos a nossa palavra numa terra que está talvez necessitando de ouvir algo de Jesus, aquele momento, aquela palavra, ela cai no coração, e ali ela começa a germinar, ela começa a crescer. Ela começa a fazer algo ali dentro daquela pessoa e o Espírito Santo vai agindo de maneira que ela vai entendendo o querer de Deus para a vida dela. Então nós vemos que quando a pessoa, ela simplesmente se coloca na posição que Deus quer, ela se dispõe, Deus age de uma maneira tremenda. Nós muitas vezes não entendemos, não é verdade? Porque nós sabemos que a palavra às vezes pode sair pequena da nossa boca, mas ela se torna muito grande, porque o Espírito Santo pega ela e transforma e leva de uma maneira que aquela pessoa, ela pode entender o que é que a palavra de Deus quer dizer. Por isso que Jesus falava muitas vezes por parábola. Ele falava algo e às vezes os discípulos não entendiam e depois ele explicava, ele dava a explicação. Aqui Jesus não deu muita explicação, mas dá a entender tudo isso que Jesus quer falar o que conosco? Que nós somos uma terra fértil, que as pessoas são terra fértil, que quando a palavra é lançada, ela é jogada dentro do coração daquela pessoa, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai se tornar grande e ela vai ali também ter condições de levar a palavra que ela recebeu a outras palavras, a outras pessoas. Perdão, né? Eu errei a palavra. Então, quando nós recebemos a palavra dentro do coração, Jesus agindo, nós temos muito mais para depois ir levar àqueles que precisam. Então, a gente vê que é a palavra que vai e transforma o coração da pessoa. Às vezes, que nem eu disse, eu sou pequeno, eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo. Irmãos, desculpas. Quantas desculpas nós damos para não levar a palavra do Senhor? E aqui nós vemos que há muita terra fértil por aí, precisando que a palavra seja semeada, para que ela possa crescer, germinar e dar fruto. E aqui eu vejo
que esta palavra, quando ela entrou no meu coração, acredito que no seu coração, ela transformou a nossa maneira vã de ser. Se nós mentíamos, passamos a não mentir. Se nós fazíamos coisa que não agradava a Deus, passamos a não fazer mais. Outros, né, muitos, quem sabe, um roubava, não rouba mais. Outros bebiam, fumavam, não bebe, não fumam mais. É pela força que eles pararam? Não, é pelo Espírito Santo, é pela palavra que penetrou no coração e ali o Espírito Santo foi limpando, foi tirando e foi mudando, aleluia, o coração daquelas vidas. Então há mudanças muitas vezes em nós e Deus quer fazer essa mudança no nosso coração, sabe quando? Todos os dias. Porque todos os dias tem muitas vezes coisas para o Senhor tirar do nosso coração. Acrescentar muitas vezes. Corrigir muitas vezes. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto a ouvir a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Mas para isso também eu preciso meditar para que o Senhor fale comigo. Quando eu li essa palavra, o Senhor falou dentro do meu coração. Há muita mudança de comportamento quando o Senhor entra. Nós tornamos novas pessoas. Nós crescemos espiritualmente. Nós passamos a entender o que Deus quer das nossas vidas. O que Deus precisa das nossas vidas. E depois que nós crescemos, queridos, nós já podemos dar alimento para outros. Como aqui, o grão de mostarda. Quando ele caiu naquela terra, ele cresceu, se formou uma árvore frondosa. E depois disso, ali ele aninhava outros pássaros, né? A palavra de Deus diz que ele pode até, aqui fala no versículo 3. Era a hortaliça tão grande, o grão de mostarda, a ponto que as aves do céu podiam aninhar-se, procurar abrigo. Aonde nós devemos procurar abrigo? No Senhor. Só Ele tem abrigo para nós. Só Ele pode ser o nosso abrigo. Mas para isso eu tenho que ir até Ele. Lembra o que eu li o versículo aqui de Provérbios 18, versículo de, Provérbios 8, versículo de 17. No comecinho eu li esse Provérbios 18, 8. Provérbios 8, versículo 17. Quando eu busco o Senhor, Ele é o meu abrigo. Então diz assim, ó, o Provérbios 8, capítulo 8, versículo 17, que eu li no comecinho. Eu amo os que me amam. Quem que ama? O Senhor. Ele ama quem? Nós que o buscamos. E os que me procuram, me acham. Acham quem? O Senhor. Quem que procura? Nós, porque nós precisamos procurar o Senhor. E quando nós procuramos, nós o achamos, porque Ele se deixa ser achado. Ele tem prazer sobre aquele que o busca. Porque Ele tem algo a oferecer àquele que busca. Só Ele tem, como eu disse, é só o Senhor que é o nosso abrigo. É só Ele que pode fazer algo em nosso favor, no nosso coração, na nossa casa, no meio da nossa família. Aleluia. Que o reino de Deus possa crescer cada dia mais em nós. E que nós podemos fazer parte a cada dia em levar essa palavra a outro que precisa. Porque nós sabemos que há muitos precisando de ouvir uma palavra. Muitos serem libertos das garras de Satanás. Muitos precisando, muitas famílias, homens, mulheres, quantos estão precisando de Jesus? E muitas vezes não tem oportunidade de ouvir, porque não tem quem leve a palavra. Queridos, as lutas são difíceis mesmo, são muitas dificuldades também, mas que nós possamos nos dispor e falar para o Senhor: ei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Queridos, às vezes é uma mensagem que você manda, já fala com alguém. Um áudio que você grava, lendo uma palavra na Bíblia e manda, é falar com alguém. É dessa maneira que Deus usa. Às vezes você não pode ir, mas você pode usar a sua boca, as suas mãos, né? Escrever um texto, gravar o áudio. Tem muitas formas de levar a palavra de Deus.
porque Ele é o abrigo que as pessoas estão precisando. Amém? Que nessa tarde possamos meditar cada dia mais na palavra do Senhor e pedir para que Ele continue a falar conosco, porque Ele tem muito a falar. Mas nós temos que deixar os nossos ouvidos bem atentos a ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Fabiana, minha sobrinha, lá do Paraná também. Irmã da Andréia, né? Está conosco. Deus abençoe. A irmã Maria Helenice, Deus abençoe, querida. O pastor Luiz está anotando ali o seu pedido, viu? Que Deus possa abençoar os corações de cada um dos nossos irmãos que está conosco. Continue aqui ligadinho conosco, que eu creio que o Senhor ainda, né, tem uma palavra através do pastor Luiz. Minha prima Célia também, Deus abençoe, querida. Você, sua família, sua filha, né? Deus abençoe. É momento de nós nos colocarmos na dependência do Senhor e saber, né, querer saber o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós e o que Deus tem para nós levarmos a outros. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero passar então a oportunidade já para o pastor Luiz nessa tarde. Então, continua aí orando, tá? E continue colocando aí, né, pessoas que você quer que nós oramos ainda por ela. Porque este caderno de oração, a gente tem apresentado a Deus todas as sexta-feiras, nas vigílias que nós fazemos. Queridos, Deus é maravilhoso. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então não se preocupa com a dificuldade que você está passando hoje, talvez. Não se preocupa com aquilo que está acontecendo, não. Confia no Senhor. Aleluia. Ele tem poder de amenizar toda a situação. No momento que nós nos colocarmos na sua presença, na sua dependência. Amém, queridos? Aleluia. A palavra está com o pastor Luiz nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor. Se deixar, não para de falar, né? Porque Deus tem nos dado fé. Ainda que ela seja pequenininha, né? Como um grão de mostarda, né? Eu creio que nessa tarde a sua fé, ela tem tomado uma proporção bem maior do que um grão de mostarda. Por isso Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa tarde, que nós possamos colocar a nossa esperança em Cristo, porque sabemos que não há outra esperança a não ser Ele, porque Ele mesmo se declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Meditando em sua palavra desde ontem, Deus vinha me incomodando a falar a respeito da morte de Moisés. Nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 34, a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e na campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrará. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não se havia enfraquecido e nem lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto de Moisés. Amém? Nós vemos aqui uma passagem muito marcante, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo uma pandemia onde tem tirado muitas vidas. Nós vemos aqui
uma experiência tremenda. E o que me chamou a atenção, Moisés já tinha alcançado 120 anos, não tinha perdido as vistas, não tinha perdido o vigor físico, estava na mesma fé em que quando Deus chamou ele, quando ele teve um encontro com o Senhor lá no deserto, naquela sarça, aonde o Senhor disse para Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Conversando com a Ivone antes do almoço, aqui nesta manhã, me lembrei de quando Moisés, sendo ele formado ali no Egito, com todos os estudos na época que tinha ali no Egito, em que se tornou um homem com bastante sabedoria, mas aprove Deus levar ele para o deserto. Por isso que o profeta Oséias, ele nos ensina que quando Deus, ele quer falar ao homem, ou quando Deus, ele quer usar o homem, ele leva o homem para o deserto para que ele possa falar ao coração. E ali Moisés, quando aconteceu aquele acidente ali, que ele tirou a vida do egípcio, ele estava com 40 anos, conversando com a Ivone, e Deus levou ele para o deserto, e ali ele passou mais 40 anos sendo moldado, trabalhado por Deus. E muitas vezes a gente questiona, pergunta ao Senhor: Senhor, mas por que tanto tempo? Por que está demorando tanto? E muitas vezes a gente quer ser ousado, a gente quer falar de Jesus, quer falar a palavra, mas tudo isso, meu irmão, há um preparo. Aleluia. Porque Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Por isso que o profeta Isaías disse que os caminhos do Senhor são anos-luz na nossa frente. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. O que nós temos que fazer é ter vida de oração. Amém. É vida a estar na dependência de Deus, buscando conhecimento e sabedoria através da sua palavra. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo nos ensinando que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando Deus chamou Moisés, que tirou o povo do Egito, que estava sofrendo muito, ele já estava com 80 anos. E ele andou mais 40 anos no deserto, junto com o povo de Deus, o povo em que Deus tinha feito uma aliança com os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Interessante que antes dele entrar na terra prometida, Deus o levou ele ao cume do monte e mostrou aquela campina, mostrou ali a terra que emana leite e mel, a terra em que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia. Meditando nesta palavra, nesses dias, desde ontem para hoje, eu comecei a analisar aqui a morte de Moisés. Como nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo uma epidemia, e a morte, ela nunca esteve tão de perto como nesses dias em que nós estamos vivendo essa pandemia há quase um ano e mais de um ano e 6 meses. Nós vemos aqui em que em 2020 começamos a viver algo antes de desconhecido por nossa geração, uma pandemia mundial. Dia a dia, os noticiários atualizavam o número de mortos em decorrências da Covid-19 no Brasil, e não demorou para que esse acumulasse milhares e mais milhares de mortes aqui na nossa nação. Aonde essa semana que passou, nós chegamos a um número muito grande, passamos já de 600 mil mortes do Covid-19. Uma realidade bem triste que deixou marcas profundas na vida de muitas pessoas. Nós, como pastor, eu nunca tive tanto no velório nesses últimos meses como a gente tem acompanhado essa
pandemia do Covid-19, né? Quantas mortes, pessoas conhecidas, algumas pessoas bem próximas, e nós andando pela fé, andando na presença de Deus, vemos tantas pessoas que estão desapercebidas, andando em áreas de risco, deixando de ter um compromisso com Deus, ou seja, de ter Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, e muitas vezes indo atrás de tantas coisas que não levam a lugar nenhum, sendo que Jesus mesmo ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Essa pandemia nos fez pensar com muito mais frequência sobre a morte. E eu pude acompanhar muitas famílias, muitas vidas que tiveram medo. Houve um medo muito grande nos corações a respeito da morte. E eu pergunto para você nessa tarde: como que está o seu compromisso com Deus? Se Deus o chamar hoje, como que você se encontra? Por isso que Deus mandou o profeta Isaías a conversar com o rei Ezequias, dizendo: põe ordem à tua casa, porque essa enfermidade é enfermidade de morte. E o rei Ezequias chorou amargamente, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Aleluia, glória a Deus. Sem minimizar a dor da saudade e as dificuldades decorrentes do fim da vida de uma pessoa querida, talvez poucas vezes vimos a morte de maneira tão realista diante dos nossos olhos. A Ivone, ela esteve orando agora mesmo para uma pessoa muito querida que perdeu seu esposo, um amigo meu, amigo no nosso dia a dia, crescemos junto aqui no bairro, jogamos futebol, servimos a Deus no ministério, e hoje eu vi uma postagem da irmã que faz 7 meses que o Senhor o levou acometido do Covid-19. Então nós vemos que a saudade, ela bate a porta dos nossos corações. Pessoas queridas, pessoas que nós amamos. Por isso é que nós temos que mais do que nunca estarmos apegados naquela palavra que o profeta Amós ele tem deixado para nós registrado no capítulo 4, versículo 12. Prepare-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Aleluia. Nós vemos aqui a palavra em que nós estivemos lendo aqui a respeito da morte de Moisés, em que Deus fez que ele subisse lá no cume do monte, e ali ele mostrou toda a terra em que ele tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E ele disse: você está vendo aí? Porque você não vai entrar na terra, você não vai passar desse limite, porque Moisés, ele tinha recebido uma ordem de Deus para que tocasse na rocha lá no deserto. E a palavra de Deus nos ensina que ele bateu 3 vezes na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas e muitas vezes ele orou, pediu para que Deus permitisse para que ele entrasse na terra prometida, a ponto de Deus dizer para Moisés: basta, não me pede mais isso, e já está decidido. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é assim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Por isso, nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é verdadeiro. Glória a Deus. Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. É sim, sim, não, não.
O que passa disso são procedências malignas. Por isso é que nós temos que tomarmos uma posição diante de Deus, a andar na sua verdade, a andar no seu caminho, para que nós possamos manter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Glória Porque a Deus. todos nós passaremos por esse processo da morte. É interessante, Ivone, que tem muita gente que parece que não vai morrer. Vive como se nunca passará por esse processo da morte. Não pensa no dia de amanhã, pensa só na alegria, na felicidade, no momento de aproveitar as coisas desse mundo. Sendo que as coisas desse mundo é uma alegria passageira, mas as coisas de Deus são eternas. Aleluia. Para toda a nossa vida. Glória a Deus. Nós vemos aqui que diz que o povo de Israel chorou 30 dias pela perda do seu líder, né? Ali, naquele momento em que o Senhor tinha recolhido Moisés, o povo ali na entrada da terra prometida, prantearam por 30 dias. E eu começo a imaginar, né? Quando nós perdemos um ente querido. Estou vendo a irmã Célia, prima da Ivone, que perdeu seu esposo, levita, músico, há poucos meses também. Eu creio que tem aqueles momentos de pranto, aquele momento de choro a estar na presença de Deus, porque a saudade, nós ainda estamos limitados a esse corpo que sente saudade, porque houve amor, porque houve companheirismo, aleluia, houve renúncia, houve dedicação, houve tantas coisas boas. Mas o importante é que nós sabemos é que Ele está no lugar melhor do que nós. É, Deus, aleluia. Já está na glória, junto com o Senhor. Mas nessa tarde eu quero levar você a olhar para algo de que às vezes nós esquecemos. Antes da morte de Moisés, Deus o levou a um alto monte, de onde pôde avistar toda a terra que seria herdada pelos israelitas. Moisés sonhou com este lugar, e por 40 anos, Canaã, o povo em direção a Canaã, mas não chegou a entrar nela. Então eu fico imaginando aquela dedicação, aquele trabalho, aquela esperança. E é o que Deus ele espera de cada um de nós, irmão. Que nós nos envolvemos com o seu ministério, com a sua obra, assim como Moisés, ele se envolveu a ponto em que Deus queria exterminar aquele povo por uma rebelião que houve no deserto. E ele orou, ele clamou, ele pediu para Deus, para que Deus usasse de misericórdia. Porque senão tirasse o nome dele do livro da vida. Senhor. E nós muitas vezes estamos vendo um casal, uma família, a perda de um ente querido, e muitas vezes não queremos sair do nosso conforto, levar uma palavra de consolo, uma oração, sermos usados nas mãos do Senhor para uma família que está precisando de uma palavra de fé, para que nós possamos perseguir nessa jornada tão difícil, nesse deserto que nós nos encontramos. Eu vejo aqui Moisés, 40 anos se dedicando para chegar na cidade de Canaã. E quando ele chega ali na entrada, Deus permite que ele pudesse avistar aquela terra prometida. Talvez você pense
quanta frustração. Contudo, para aquele que viu com Deus a morte, é o momento de encontrar-se com o seu Senhor. Por isso, meu irmão, é que nós temos que estarmos preparados, porque é o momento de nós encontrarmos com o nosso Senhor, ou seja, o nosso Criador. E isto não será por 50, 60 ou 120 anos como Moisés. Isso será para a vida toda, para toda a eternidade. Por isso, meu irmão, esteja na dependência de Deus, compromissado com Deus. Não ande em área de risco. Vive para servir a Deus. Busque mais a Deus, dependa mais de Deus. Tenha comunhão com Deus através do Espírito Santo. Seja fiel a Jesus naquilo que Ele pediu a você, porque Ele te deu um talento. Aleluia. E esse talento nós não podemos enterrar. Use esse talento de maneira especial para ganhar almas, vidas, famílias. Porque o sábio Salomão, ele nos ensina que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. A gente muitas vezes começa a pensar, né? Quantas frustrações. Contudo, para aquele que vive com Deus, a morte é o momento de encontrar-se com o Senhor, né? A Ivone disse aí que nessa semana nós perdemos amigos, mãe de amigos, até a dona Badia era madrinha minha de casamento. Estivemos orando quantas e quantas vezes, estivemos acompanhando, socorrendo. Ela, em algumas vezes, quando veio lá do Mato Grosso, enferma, e Deus prolongando os seus dias de vida, mas que nós possamos estarmos preparados para encontrarmos com Jesus. Amém. Glória a Deus. Como disse o apóstolo Paulo, temos confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Nós vemos aqui em 2 Coríntios 5, versículo 8. Temos confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Meu irmão, por isso é que nós temos mais do que nunca de estarmos na presença do Senhor, mantendo o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. A morte não é o fim da alegria, é a realização de sonhos para aqueles que crêem em Jesus. Por isso é que nós mais do que nunca temos que estar na presença desse Deus maravilhoso, porque eu não sei o que pode acontecer comigo até a noite. Eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Por isso é que eu tenho que estar na presença desse Deus maravilhoso. Amém. Glória. Os sonhos que a pessoa tem para esta vida são realizados em curto e médio prazo e terminam em algum momento para que se possa visualizar de longo prazo. Meu irmão, a gente nesses últimos anos, nessa última década, nós perdemos tantas pessoas amadas, perdemos tantas pessoas em que muitas vezes nós nos pegamos aquebrantado, porque a saudade muitas vezes bate à porta do nosso coração. Viver com Deus no lugar que preparou para aqueles que o amam, isto é coisa maravilhosa e será para toda a eternidade. Por isso que Jesus disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai
há muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi preparar moradas para nós. É, Senhor. E é por isso que nós temos que nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Deus. E esta é a oportunidade em que Ele nos dá nesses dias, em que nós possamos nos prepararmos nessa jornada espiritual, para que nós possamos comparecer diante dele. Enquanto Israel enfrentou guerras no período de conquista da sua terra, Moisés usufruía do descanso e da presença maravilhosa do Deus a quem ele serviu por tantos anos aqui nesse mundo. Mas ali, quando o Senhor o levou, Israel pranteou por 30 dias, sendo que Moisés já desfrutava das maravilhas em que Deus tem preparado para a morada eterna. E nós vemos aqui que Israel ainda, para tomar posse da terra prometida, passou por muitas batalhas. E são essas batalhas que Deus ele permite que eu, a Ivone, que você passamos no nosso dia a dia. Por isso, nós não podemos desistir, não podemos olhar para trás, mas sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Sabendo que Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. É, Deus. Porque um dia nós compareceremos diante do Senhor, e o Senhor, Ele entregará a coroa da vitória. Glória para a Deus. Cada um de nós que perseverar até o fim. Aleluia. Não consigo imaginar um final mais feliz do que este. Mesmo em meio à dor da morte, há conforto e alegria para aquele que crê em Jesus. Por isso, meu irmão, é que nós temos que anunciar Jesus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais fazer nada. Hoje, um dia especial, Dia das Crianças, conforme a Ivone passou para nós. Quantas e quantas crianças que precisam ser ensinadas esse caminho maravilhoso em que Jesus disse, aqui em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que ele quis falar para nós, ou seja, para a sua igreja? Eu sou o caminho, eu sou o acesso. Aqui em Romanos 5:2 diz, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então saiba que o acesso até a Deus, o caminho se chama Jesus. Aleluia. Não tem outro caminho Glória a não ser a ser Jesus. E ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade. E nós vemos que a verdade, João revelou aqui no capítulo 8, versículo 2, dizendo, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Se esforce, se dedique, busque conhecimento em conhecer a verdade. Não vive na ilusão, não vive na tradição, mas vive na verdade que se chama Jesus. Amém, glória a Deus. Vai te conduzir a Deus, que é o nosso Senhor, que é aquele que fez a promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, e que o levou Moisés para a sua glória. É, glória a Deus. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós vemos aqui que Jesus tornou-se mediador de Deus e o homem. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 2,5 diz, porque
há um só mediador, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não há outro. Por quê? Porque Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus, e aleluia. ao escritor, aos Hebreus, ele nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o sangue de Jesus é que nos limpa, que nos purifica de todo pecado, para que nós possamos comparecer diante de Deus. Assim como Moisés, naquele dia, teve um encontro com a sarça, dizendo: Deus a Moisés: Moisés, Moisés, não se aproxima mais de mim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Jesus é santo, meu irmão. Aleluia. E só Ele, glória a Deus, só Ele é que nos dá acesso até Deus. Prepare-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Amém? Glória Deus a abençoe. Deus. Shalom, Adonai. Glória a Deus, aleluia. Motivo de grande alegria, irmãos, né? Ouvir uma palavra tão gostosa nessa tarde. Louvado seja o nosso Deus, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês, de cada irmão, de cada um da minha família, né? Que está conosco nessa tarde. Eu louvo a Deus para que Deus continue abençoando, né? Agraciando a cada um, segundo a sua vontade. Então aqui nós temos alguns pedidos ainda de oração nessa tarde, né? A minha prima Célia pedindo oração pela Dalva, que a Dalva não está muito bem. A Fabiana, a Andréia, minhas sobrinhas pedindo oração pela família. A irmã Maria Helenice pedindo oração pelo pastor Fabiano, né? Que está internado na UTI, lá de Presidente Epitácio, né? Ela já pediu a semana passada. Nós também já tivemos orando aqui durante a semana. E ainda ela novamente hoje pediu oração, né? Pelo pastor Fabiano. Que Deus coloca as mãos também, né? E a Jucenilda pediu pelo Rogério, restauração também de família. Irmãos, vamos continuar orando, um pelos outros, né? Eu oro por você, nós oramos por vocês, vocês oram por nós. E assim Deus vai agindo na vida de cada um, conforme a necessidade. Então nós sabemos que só o nosso Deus, aleluia, como eu disse, Ele é o abrigo, aleluia, que nós precisamos, amém? Então, nessa tarde, vamos orar nesse momento, né? Para terminar a nossa tarde da bênção, né? Já está chegando no finalzinho. Então, não esqueça, queridos, de orar. Talvez você não lembre o nome, mas é só dizer: Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, né? Porque o Senhor sabe e Ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada nome, cada necessidade que nós colocamos diante dele, amém? Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Então nós vamos orar mais esse momento, né? Por esses novos pedidos de oração e os demais que eu coloquei no começo, né? Não vamos esquecer de orar. São famílias, vidas que estão precisando, né? Que Deus também entre com providência de portas abertas, né? De trabalho. Há muitas famílias, irmãos precisando de um trabalho, né? Eu tinha me esquecido de pedir oração por isso hoje, mas aqui eu falando, o Espírito Santo me lembrou, né? Também tem muitas pessoas precisando, né, queridos, de um trabalho. Então vamos orar a Deus, que Ele venha abrir as portas, aleluia, entrar com providência em todas as áreas nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos orar para que Deus venha de encontro ainda mais esse momento, né, a nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, ó Pai, porque as tuas palavras que o Senhor falou conosco nessa tarde, a palavra que eu ministrei, que o pastor Luiz ministrou, o Senhor tem falado grandemente ao nosso coração. E eu creio, Senhor, que continuará falando, porque a tua palavra não volta vazia. Que nessa tarde ainda, Pai, esses pedidos de oração que o Senhor toma nas tuas mãos, Senhor, age segundo a necessidade. Minha prima não está passando muito bem, a Dalva, Senhor.
toma nas tuas mãos, ajuda a tua filha. O pastor Fabiano, Deus, que a irmã Maria Helenice tem apresentado diante de ti. E nessa tarde estamos aqui orando pelo teu servo, Senhor. Entra com providência na vida do teu servo, Senhor. Que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Abençoa também a família das minhas sobrinhas, Senhor, irmã da Andréia, Senhor, Fabiana, do André, da sua mãe, Senhor, ali, Aparecida. Ajuda, Pai, essa família. Toma conta, Deus. Abre portas, entra com providência, Pai. Cura, liberta, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Deus, tu és o Senhor que tem uma chave de portas abertas, Pai, a este irmão, a esta casa, Senhor. Tu és o provedor. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos e ajuda, Pai, nesta caminhada, pois só o Senhor é o nosso refúgio, só o Senhor é a nossa fortaleza, só o Senhor é o nosso socorro, bem presente, aleluia, nessa tarde. Deus, vá de encontro a esta jovem, a este homem, a esta mulher, Senhor, a esta criança que também talvez está ouvindo, vendo esta live. Ó Deus, tu és o Senhor e que possa tocar em cada vida, em cada coração. Nós louvamos o teu nome por mais uma tarde da bênção. Continua abençoando a minha vida, meu esposo, Senhor, nos dando graça, nos dando força. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, Deus, nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a vocês, né? Semana que vem estaremos aqui com mais uma tarde da bênção na terça-feira que vem. Amém? Fiquem em paz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.